Sabe aquela dúvida que sempre aparece? Será que, para Deus, um pecadinho é a mesma coisa que um pecadão? É uma pergunta que mexe com a gente, né? Então, vamos direto ao ponto e ver o que as fontes teológicas têm a dizer sobre isso. A pergunta é essa, bem direta. Existe mesmo essa diferença? Um pecadinho e um pecadão têm o mesmo peso? E olha, a primeira resposta que a gente encontra pode surpreender um pouco. Então, o ponto de partida é o seguinte: todo e qualquer pecado, não importa qual seja, é visto como uma ofensa direta a Deus. É como quebrar uma confiança, sabe? E nesse sentido, sim, qualquer erro coloca todo mundo na mesma categoria, a de pecadores. Ok, mas aí vem a questão, né? Se todo pecado ofende a Deus da mesma forma, como é que a gente lida com aquela sensação, aquela intuição de que, bom, algumas coisas são muito piores que outras? É exatamente aí que a coisa fica interessante. É o que a gente pode chamar de paradoxo do pecado. Vamos pensar numa comparação bem clara. Imagina só. De um lado, alguém que mente durante um assalto para salvar a própria pele, para sobreviver. Do outro, alguém que inventa uma mentira, de caso pensado, só para acabar com a reputação de uma pessoa. Nos dois casos, é mentira. Tecnicamente, é pecado. Mas a gente sente que a gravidade moral é completamente diferente, não é mesmo? E é isso que leva a gente de volta para a pergunta principal. Será que lá de cima o julgamento para esses dois atos é o mesmo? E a resposta que a gente encontra é não. Parece que o julgamento divino leva em conta umas nuances bem importantes. E qual seria, então, a primeira grande nuance que faz toda a diferença? O nível de conhecimento. A lógica é a seguinte: quanto mais se sabe, maior a responsabilidade. Pensa assim, uma pessoa que nunca ouviu falar da lei de Deus e comete um erro é uma coisa. Agora, outra pessoa que conhece a verdade, que sabe o que é certo e mesmo assim escolhe desobedecer, bom, aí o pecado é considerado mais grave. Foi uma transgressão consciente, entende? Tem uma frase inspirada nas Escrituras que resume isso perfeitamente. É que conhecer o caminho e escolher não segui-lo é pior do que nunca ter conhecido o caminho. O conhecimento traz um peso, uma responsabilidade enorme. Mas não para por aí, não é só o que se sabe que conta. O porquê e o como um pecado acontece também são cruciais. É aqui que entram a intenção e as circunstâncias. Vamos pegar um exemplo clássico. Jesus disse que só de pensar em adultério, o pecado já aconteceu no coração, certo? Mas, embora o pensamento já seja um erro, ele não tem a mesma intensidade, nem de longe as mesmas consequências devastadoras do ato em si. O estrago na vida real é incomparável. E a motivação por trás do ato? Nossa, isso muda tudo. Existe uma diferença gigantesca entre um pecado que acontece num momento de fraqueza, de impulso, e um que foi friamente calculado, planejado, sabe? A transgressão intencional, essa sim, é vista como algo muito, mas muito mais sério. Então, o ponto central de tudo isso não é ficar medindo o tamanho do pecado como se fosse uma régua. A questão é entender a sua gravidade, a sua intensidade e, claro, as consequências que ele traz. E olha, a própria Bíblia está cheia de exemplos disso. Pega o caso de Sodoma e Gomorra. O julgamento ali foi de uma severidade única, uma destruição total que serviu de exemplo contra pecados considerados de extrema gravidade. Isso deixa bem claro que nem todo juízo divino é igual. Então vamos recapitular rapidinho? Quais são os fatores que pesam na balança da gravidade de um pecado? Primeiro, o conhecimento da verdade. Depois, a intenção e a motivação, as circunstâncias do momento, se foi algo planejado. E por fim, se aquilo virou um hábito, uma repetição. E essa ideia não é nova, não. Se a gente for olhar lá na lei do Antigo Testamento, essa diferenciação era explícita. Estava lá, preto no branco. Ofensas menores podiam ser resolvidas com um sacrifício simples. Agora, ofensas consideradas graves, como assassinato ou adultério, a punição era a pena de morte. A penalidade era totalmente proporcional à gravidade do ato. Beleza, juntando todas essas peças, qual é a conclusão? Como o pecado é julgado no final das contas? A grande conclusão é a seguinte: embora, sim, qualquer pecado crie uma separação de Deus, a forma como cada ato é julgado não é a mesma para todo mundo. A gravidade, a intensidade e até a punição, tudo isso varia. Não existe uma abordagem de tamanho único para o juízo divino.
E isso tudo acaba deixando a gente com uma última questão para pensar, né? Se a punição para o pecado não é igual para todos, será que o perdão também funciona de formas diferentes? Fica aí a reflexão.